Este é mais um vídeo do canal Baú do Trader, sou Paulo Bittencourt. Eu e o meu amigo aqui, que você já conhece, para quem já não sabe, chega mais, Urciano, chega mais, Urciano, chega mais. Urciano, vem aqui, isso, vem aqui no cantinho, Urciano, vem aqui. Urciano, na volta das férias, encontrou esse cenário que vocês estão vendo aí do Ibovespa. Vou mostrar o gráfico que vocês já sabem qual é o formato, mas eu quero fazer algumas considerações com vocês. Está aqui o Ibovespa, certo? Está aqui o Ibovespa em candlesticks diários, mas numa análise, como eu sempre digo para vocês, numa certa perspectiva. Então vejam que se aprofunda aí a realização do Ibovespa no momento. A gente tem que lembrar que maio e junho foram 2 meses de altas muito fortes no Ibovespa. Aí nós temos um julho de lado, aí uma tentativa de um rompimento finalmente dos 120 mil pontos, ele fracassa e agora ele mergulha e deve continuar mergulhando no curto prazo. Então, algumas observações que eu tenho para vocês. Eu comentava no vídeo anterior que esqueçam realmente padrões que se repetem com relação à análise técnica. Você pode acreditar nisso numa certa janela de observação e tal, que funciona para você. Mas os padrões, eles não se repetem, é uma mera ilusão. O que não quer dizer que muitas vezes numa janela de observação eu utilize realmente a certos parâmetros ali da análise técnica. Mas a partir de um certo momento que eu perceba que há um certo rompimento de um padrão, eu não fico acreditando em indicador nenhum, absolutamente. Eu acredito nos preços, por isso que as médias são muito mais efetivas, é preço que está ali. Então para com isso, que deu o rabo da taturana, cruzou, e aí tem o índice de força relativa, que é tal. Isso é balela, certo? É balela. Vai sempre te enganar com sinais trocados, falso positivo e falso negativo. O que pega nesse gráfico atual dessa realização? Sabe o que pega principalmente? O contexto político atual. Quando você tem um cara como o ministro da Fazenda, que não tem assim, experiência nenhuma, realmente, assim, economista, é um cara assim, fez o mestrado defendendo a economia planificada da União Soviética. Eu sei porque eu li a dissertação. Então, você tem o cara batendo boca com o presidente da Câmara. Aí você tem no Brasil uma situação, veja, tudo é contexto. Por isso que você, a partir de um certo momento, esqueça padrão, analise o contexto. A menos que você quer ficar seguindo só realmente daquela informação. Aí agora você vai ter que ficar apostando, né, Urciano? O que você acha? Você também acha que. O Urciano também acha. Você vai ficar apostando de onde vai cair. Eu não estou preocupado de onde vai cair. A posição já foi tomada meses atrás, quando eu disse que, pô, vamos apostar aqui no Bova 11 até onde ele surgir. Estou esperando, tem meu limite aqui, que depende do ponto em que você entrou. Não vou ficar aqui, né? Falando sobre coisas que eu não sei em que ponto que de repente você entrou. Você faz a sua conta e você decide a hora que você entra e a hora que você sai. Mas voltando à questão do contexto. Nós temos um contexto de um presidencialismo totalmente disfuncional no Brasil. Se você pesquisar, fizer coisa como funcionam os vários presidencialismos pelo mundo, então você vê que o nosso é totalmente disfuncional. Porque ele tem uma característica hoje de um parlamentarismo. Mas é um parlamentarismo oficioso, ele não é oficial. É o poder que tem o presidente da Câmara, que é inclusive a casa revisora, quer dizer, o que foi, vocês vejam, o que foi para o Senado, passou pela Câmara, foi para o Senado, ao voltar para a Câmara, é ela que revisa e ela que dá o checkmate. É uma Câmara revisora, ele tem um papel hoje muito mais no primeiro-ministro. Ele que manda realmente. E hoje eles controlam grande parte das emendas e do orçamento. Né? Então, o executivo hoje ele é refém disso, ele é passageiro dessa história. Não é à toa que eles estão pensando, inclusive, em aumentar em mais 2 ministérios para ver se faz um chamego em alguns partidos para tentar. Veja que é um parlamentarismo, né? Disfuncional, né? Um presidencialismo disfuncional com fortes características de parlamentarismo somados ao ativismo judicial daquele Clube dos 11, que também legislam. Eles também acham que pode legislar. Vocês sabem disso, tem várias decisões que o Clube dos 11, eles simplesmente falam, manda fazer, senão eu prendo você, essa coisa toda e tal. Então, veja o ponto que nós estamos. Você tem um presidencialismo disfuncional,
ele está amarrado numa série de regras, ele não comanda nada do ponto de vista do orçamento, ele tem ali 6%, né? Ele pode, de uma maneira discricionária. Você tem um parlamentarismo oculto, que é o poder que tem realmente o legislativo, principalmente a Câmara, e você tem um ativismo judicial dos iluministas. Então, isso está muito claro agora que o dinheiro que foi represado ali de 2022, né, com a gestão Guedes, esse dinheiro está acabando. O déficit primário está aparecendo. Eu ainda acho que a bolsa tem um espaço para fazer um rebound, né? Mas à medida que o tempo está passando, e isso vai ser muito claro, o meu deadline são essas últimas 2 semanas de agosto. Meu filho, se não rolar alguma coisa efetiva, o calabouço, o desenho, o draft da reforma tributária, eu tô fora, cara. Tô fora, eu vou voltar para o Tesouro Selic, como eu já disse para vocês. Então vejam no próprio Ibovespa, se nós analisarmos aqui 2023, e aqui ele tem um certo suspiro aqui ainda no comecinho de janeiro de 2023, com aquele frisson todo, né, só que depois ele mergulha rapidamente até aqui, chegarmos aqui quase em abril. Foi quando o executivo parou de falar aquelas besteiras todas do começo do ano, que ele ia fazer, não sei o que e tal. E aí, finalmente, eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, a partir de abril, o mercado percebeu que quem manda realmente é o Congresso, e não é o executivo falando bravatas de 20 anos atrás, certo? Os caras não mudaram nada, as bravatas são as mesmas de 2003. Mas o contexto, inclusive mundial, é diferente, certo? A China está desacelerando também. Então, o cenário não será de 2003. 2023 não é igual a 2003. Vai faltar dinheiro tanto para o Brasil como para o mundo. Há um processo de correção muito grande. E os caras continuam gastando, 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 gastando. Então, a conta vai aparecer. Agora, pelo estado da Bolsa e como o mercado identificou a partir de abril, quem manda de fato é o Congresso, e tudo que passou ali foi do jeito que o Congresso quis e não do jeito que o Executivo quis, a Bolsa decolou. Ela decolou, decolou, decolou. Só que ela teve agora, a partir de agosto, já em julho, que eu disse para vocês que era aquele momento zen, né, zen, porque todo mundo estava de férias, então a Bolsa entrou de lado. E agora, em agosto, ela tem um choque de realidade, porque tem uma série de coisas para serem pagas, né? A LDO, o orçamento para o ano que vem, os gastos desse ano que já não batem, e aí ele realmente deu o desconto. Por isso que eu digo, a- os índices de ações são chamados funções sem memória. Eles não têm memória nenhuma com relação ao passado. Então, eles estão sempre atualizando a posição atual e eles tomam uma decisão. Então, assim, quem tem memória é você que comprou, por exemplo, em abril. Aí você tem memória, porque você viu subir 9%, mais 9% na cabeça, aí ficou de lado, você estava ali já acumulado, vamos dizer, 18, 19, 20% de alta no ano, e aí ele simplesmente reverte, você toma uma decisão, você vai sair. Essa é a memória está na sua cabeça, o índice não tem memória. Para ele ter voltado agora para 116 mil pontos, tô, simplesmente é, fazendo uma aproximação, né? Isso pode dizer aqui, ó, 116, 100, eu não sei, vou falar 116, tá certo? Para mim tanto faz, 116, 116, né? O fato ele voltou para isso e ele está embicado para baixo. Então é uma função sem memória. Você fala assim, não, mas puxa vida, eu entrei agora no começo de agosto e tal. Sinto muito, cara. Você entrou com o peito e tal. Eu sempre digo o seguinte: você vai entrar a partir do momento desse, já tem que estar com as puts. Aí você vai falar, puxa, tá cara. Tá cara? Vai ficar mais cara, né? Agora vai ficar cada vez mais cara, né? Mas aí você vai comprar a put com a faca já caindo. Cara, aí você já perdeu o time. Já perdeu o time. Pode voltar lá no seu guru, né, o Urciano, aquele pessoal dos cursos, né, Urciano? Não, Urciano não vende curso. Urciano não vende curso. Lá, o Urciano ficou até chateado, ó, ficou longe. Eu não vou vender curso, Urciano. Não vou vender curso. Pode voltar aqui, Urciano. Não vou vender curso. Tá bom, Urciano. Pode vir para cá. Tá certo? Então, parece brincadeira, mas não é. Então, o que nós temos de fato é assim, ele acelerou realmente o processo de realização,
as 2 médias que eu falei para vocês, que é a média da fofoca e a média, do judiciário, que também tem a fofoca, né, a fofoca do judiciário, né, que entra em pauta, né, tal coisa entra em pauta para ser votado porque a ministra colocou para ministra não, é juíza, né, porque eles se acham ministro, mas na verdade eles não são juízes, né. Então, as médias estão próximas a se cruzar, se isso acontecer realmente. E lembro que eu falei, pô, era um péssimo sinal na segunda-feira, quando já abriu realmente para baixo. Aí tivemos uma terça, aí nós temos realmente, né? Vejam como eu digo para vocês como que isso lembra um parlamentarismo. Por quê? Porque no parlamentarismo você tem uma divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de governo realmente é o primeiro-ministro que está ali. E, de fato, hoje é o presidente da Câmara. E onde está o chefe de Estado? Ah, o chefe de Estado está embarcando agora para a África do Sul. Então, passados ali 8 meses, é bem provável que ele já tenha passado quase ali 50 dias fora do Brasil. Então, de fato, você tem que admitir, quer você goste ou não, que ele não é chefe de governo, ele é chefe de Estado, certo? Porque governar, ele não está governando, ele está viajando, tá certo? Ah, lugar maravilhoso, aqueles hotéis fantásticos, aquela coisa, levando o novo Brasil, o Brasil que voltou. Lembra daquele papo? O Brasil voltou, tal, aquela coisa. Agora o Brasil tem, ele não é mais um pária e tal. Por isso que ele é chefe de Estado, levando o espírito. Então não espere dele alguma decisão. Ele vai jogando para a próxima semana, para a próxima. Pô, inclusive eu tenho uma viagem agora para a próxima semana. Eu fui ao Paraguai. Não, mas ó, não dá para falar com você agora que eu estou preparando as malas, porque eu já vou embarcar para a África do Sul. Eu vou na África do Sul, vou conversar com o pessoal. Não sei o quê. Vamos deixar isso para o fim de agosto. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que é um presidencialismo simplesmente disfuncional, né? Porque você espera que o comportamento seja de um presidencialismo, onde se junta chefe de governo com chefe de Estado. Mas não, não. Na verdade, nós temos um pseudo-parlamentarismo e mais o ativismo judicial. Então, é isso. Mas ainda, vamos ver, vamos dar 15 dias aí, e se não, vocês podem ir para o Tesouro Selic e aguentar aí até 2024, porque não vai dar em nada, só vai piorar, tá bom? É isso aí. Agradeço, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e eu, Urciano, vamos estar aqui com vocês, certo, Urciano? Olha lá, o Urciano agora ficou feliz, está dizendo que tá ok, estaremos juntos aí nos próximos vídeos. Grande abraço.